tudo bem? Hoje eu estou aqui com a professora Dani de Brito, ela é professora de artes de grandes escolas aqui de Goiânia. Como é que você está, professora? Graças a Deus, tudo ótimo. Quase em ritmo de férias, né? Quase ainda, Quase. né? Eu já estou de férias. Você está mais sortudo que eu. Apesar de que eu adoro fazer isso aqui, então minhas férias estão sendo assim. As férias estão sendo produtivas, Com né? certeza. E bem produtivas. Ah, é? Isso é ótimo. Como é a rotina de um professor de artes do ensino fundamental? É uma rotina que não é rotina, né? É. A gente tem todo um planejamento, como todas as disciplinas, mas eu acho que o mais legal de arte é a questão da flexibilidade que a gente tem. Da gente poder caminhar junto com o aluno, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho 6 turmas numa determinada escola, a aula planejada é a mesma e elas tomam caminhos diferentes no decorrer da aula, né? Dos 50 minutos que eu estou lá. Essa flexibilidade, ela gera um ganho muito grande, tanto para mim quanto para os alunos. Né? Eu digo que é uma rotina surpresa. A gente se organiza, a gente prepara, a gente encaminha, mas as coisas vão acontecendo. Não dá para se esquecer que arte é emoção. Que tem uns que se emocionam mais, outros menos, uns gostam mais, outros quase não gostam. Verdade. Mas a gente tem que trazer, né, esse estímulo para os alunos, tem que trazer esse olhar diferente para a disciplina. Teve um vídeo que eu fiz com o professor Vitor Crete, que foi justamente sobre a arte, só que no ensino médio. E ele falou como você, a arte é emoção. Emoção. É exteriorizar a vontade. É. Né? E uma coisa que eu acho bem necessário, a gente mostrar para os meninos que é uma emoção que não é contida, mas deve ser organizada esteticamente, né? Claro. Quando a gente fala em arte, em avaliação de arte, é muito complicado você avaliar um trabalho artístico do aluno. Você não pode avaliar a emoção dele. Você Boa tem que questão. avaliar. Como é uma avaliação de artes? Então, eu me prendo muito pela composição estética e pela evolução do aluno. Às vezes eles até falam, professora, mas fulano tirou mais que eu. Mas na realidade não é tirou mais que eu, é o quanto eu dei de mim para fazer aquele trabalho. Tem alguns alunos que já vêm com um talento desenvolvido e saem muito bem nos trabalhos práticos. Outros já não têm tanta habilidade, tanta afinidade com a disciplina, mas você percebe o empenho, a vontade e o crescimento dele. Então não dá para comparar quem é melhor, quem não é, não dá para comparar resultados quantificados, Claro. né? A gente pode observar um a um o desenvolvimento, e é muito engraçado, é muito interessante quando você pega alguém que não gosta, né, que tem verdadeira aversão, e vê no decorrer do ano o crescimento. Tem uns que nos surpreendem e nos trazem assim uma sensação de dever quase cumprido muito boa. Eu acho interessante também, o pessoal de artes do ensino médio, ele já conseguiu um certo respeito, sabe? Mas é um respeito que eu não vejo tanto em relação aos pais, em relação aos próprios alunos, às vezes, na disciplina de artes do fundamental. Estou certo? Certíssimo. Você falando em ensino médio, os meninos geralmente chegam no primeiro dia, professora, qual é o caderno que eu vou comprar? Qual é o lápis? E, infelizmente, a gente não tem essa vertente prática mais para o ensino médio, a gente trabalha com a teoria. Claro. Né? Daí não tem caderno de desenho, não tem lápis. E quando eles chegam e percebem que a disciplina vai ser tratada como uma outra disciplina, é muito diferente para eles. Porque, como você disse, no fundamental, a artes é visto como uma disciplina, um momento mais recreativo, não por todos, né? Claro. Felizmente, tem muitas direções de escola que têm um olhar diferente, tem pais que têm um olhar diferente, mas a nossa sociedade está muito arraigada naquele conceito de é o momento do aluno se libertar, o aluno tem que ter todo o prazer do mundo. E é um conceito que nós acabamos perdendo com o tempo, porque a arte sempre foi importante. Agora, na Finlândia, que é onde a gente tem a educação como norte, eles mudaram toda a educação básica. E o ensino infantil agora, eles deixam de alfabetizar. Ou seja, antes dos 6 anos, as crianças não têm a pré-alfabetização. Agora é só para artes, é para música, é para cinema, é para teatro, para ensinar convivência aos alunos. Então, alfabetizar mesmo só depois dos 6 anos. A gente ainda precisa caminhar ainda, né? Você vê o respeito que eles têm pela arte e o seu primeiro IDH do mundo, acho que a gente tem que ver isso também, né? Sim, tem algumas escolas norte-americanas que todos os conteúdos
saem de arte como detonador. Tudo começa a partir do conteúdo de arte. A gente vê que no Brasil, geralmente a arte é aquela disciplina, ainda, né? Apesar da gente achar que está no século XXI, que as coisas mudaram, ainda tem escolas que acham que a arte está a serviço das outras disciplinas. Ah, vou montar um projeto de química. O professor de arte me ajuda? Ah, tem que fazer um cartaz. Ah, o professor de artes é ótimo para fazer isso. E na realidade não é isso. Né? É como se a gente vivesse a favor de... Como se não existisse artes como disciplina independente. Exato. Como se não tivéssemos conteúdos, competências, habilidades. É como se fôssemos um apoio. Né? E essa questão, como eu disse antes, de ter prazer. Que legal quando o aluno tem prazer. Mas eu não creio que o nosso aprendizado está sempre baseado no prazer. A gente, para caminhar, a gente sofre, caindo toda hora, batendo o joelho no chão. Para se tornar um observador, um crítico artístico, alguém que observa mesmo a natureza, a gente não olha nem para as nuvens mais, né? A gente não olha uma folhinha que está mexendo. Isso a gente consegue trazer de volta um pouco, pelo menos, no conteúdo de arte. Até analisando uma obra, eu acho muito interessante quando a gente trabalha com os meninos, que você coloca uma obra, né, porque elas estão muito massificadas. Quando você fala em Mona Lisa, todo mundo sabe quem é Mona Lisa, mas sabe? Acha que sabe, né? Todo mundo sabe, quem tem estudado, quem tem uma oportunidade de ter vivenciado o quadro na escola ou não, todo mundo acha que sabe. Só que quando a gente senta para analisar e ver toda a história do artista, é outro ganho. Né? A Capela Sistina, quando a gente conversa com os alunos, tem um filme que eu gosto muito, que é Agonia e Êxtase, que mostra, você conhece? Conheço. Eu acho fantástico, os meninos ficam arrepiados, professora, mas é assim, porque eles acham que é um momento assim, de grande inspiração do artista, que caiu do nada e pronto. Quando eles veem o sofrimento, a criação, a dedicação no produzir, né, todo o conhecimento técnico, teórico, um estudo sobre o tema, é outra valorização. Eu fico triste com algumas coisas. Por exemplo, a sua escola é uma escola muito privilegiada, porque você é uma artista, uma escritora renomada e dá aula de artes. Agora, eu vejo muito que tem outras escolas que os professores não têm eles pegam artes justamente porque está faltando na grade dele, ele precisa completar, e aí isso acaba destruindo um pouco o sonho da arte, né? Sim. Eu costumo dizer que a educação é paixão, né? Aquela história, fiz medicina, não arrumei um trabalho, vou dar aula de biologia. Fiz direito, não deu certo, sou professor de história. Não funciona muito por aí, né? Quando eu fiz faculdade, a última coisa que eu queria ser era professora. Quando eu entrei na faculdade, eu falava professora, não. 6 meses de faculdade eu estava dando aula. E é uma paixão muito grande. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Já por toda a história meio ruim que a arte tem, no primeiro dia eu falo, gente, eu dou aula não é por falta de opção. É porque eu amo dar aula, eu amo artes e a gente consegue envolvimento deles, né? É a diferença de ser professor e de estar professor. Eu acho que é essa paixão e acaba contaminando mesmo, nem contagiando, acho que é contaminando os meninos. O amor é contagioso, né? Exatamente, isso. E a gente vê que o resultado é muito bom, né? O respeito pela disciplina, a vontade de entender, as conexões que eles começam a fazer com história, com literatura e com outros conteúdos que a gente acha que não tem nada a ver. E é muito diferente o Fundamental 1 do Fundamental 2? É. O Fundamental 1, inclusive, quando os alunos vêm, a gente sente uma cobrança muito grande de determinadas instituições para o resultado, né? E eu não acredito jamais que um professor tenha que interferir no trabalho do aluno. Mas eu já ouvi muito em algumas escolas, não, mas o pai vai ver, o trabalho tem que estar bonito. E a gente usa esse termo belo sem critério nenhum. É difícil, né? É muito filosófico, belo. né? Como assim o belo? O que é belo para mim pode não ser para você. Exatamente. A gente se apaixona por pessoas diferentes, graças a Deus, tem gosto para cada um. Né? A gente se apaixona por cores, por sabores diferentes. E por que não nos apaixonar por conteúdos, por situações que não sejam esteticamente comuns? Eu acho que quando a gente fala do belo, a gente está falando muito mais dos padrões.
nós precisamos fugir dos padrões, por isso que tínhamos tantos inventores e artistas maravilhosos antigamente, porque eles fugiam dos padrões. Com certeza. E a gente só está aceitando. Então uma dificuldade maior que eu vejo no Fundamental 1 é essa. Às vezes o pai olha, ai que lindo, e o filho sabe que o pai não está achando lindo de jeito nenhum, que ele está falando aquilo para agradar. A criança é muito inteligente. Ou seja, é importante o pai demonstrar que gosta, pegar aquele desenho do menino e colocar na geladeira. Exato, mas assim, que seja uma coisa verdadeira. Uhum. Eu acho que a geração de pais hoje, eu me coloco nela, tive a sorte de fazer artes, né, na UFG, mas eu acho que nós teríamos que ser alfabetizados artisticamente. Para que pudéssemos observar, admirar e avaliar os trabalhos dos nossos filhos. Para que a gente pudesse olhar e falar, filho, que lindo, você podia ter tido mais critério. Porque, na realidade, os meninos sabem quando é verdade, quando é mentira. A gente sabe, eles percebem. Eles testam também. Eles testam. Às vezes eles fazem uma coisa horrorosa e o pai fala, ai, que lindo. Ele já pensa, meu pai está sem tempo, falou que está lindo, está tudo certo. Então não é isso, né? Não é nem a nossa função de pai, de educador, e não é o que o filho quer ouvir. Então acho que os pais, nós precisávamos entender mais desse contexto arte, até para a gente orientar melhor os meninos. E já no Fundamental 2, eles já vêm com esse conceito, eu não sei fazer bonito, professora, eu não sei desenhar. E quando a gente tenta fugir daqueles simbolismos, do coraçãozinho, da nuvem, né, parecendo um algodão doce, é complicado para eles, porque eles aprenderam o símbolo lá na pré-escola. Ou seja, eles vêm com um preconceito vindo do Fundamental 1 e isso influencia muito o futuro dele, por exemplo, no Fundamental 2 e médio, né? Demais, demais. O que acontece? Quando nós estamos na educação infantil, a gente aprende através do nosso mentor a maneira mais simples de desenhar, para que a gente realmente possa ter algum êxito e se sentir capaz. A gente aprende as linhas que vão contornar e que não existem na realidade, não tem linha contornando nada. A gente aprende que tudo tem linha. Quando o aluno chega no Fundamental 2, a gente quer porque quer que ele se aproprie da luz e sombra, mas a luz e sombra não tem linha. A gente quer que ele se aproprie de conceitos históricos, teóricos de história da arte, e ele não tem ainda, ele acha que é o fazer pelo fazer. Então traz uma certa dificuldade da gente desconstruir o que já está pronto. E já os está pais, firmado. Eles estão entendendo um pouco mais agora que o Enem está cobrando, né? Bom, a arte cai no Enem, cai em vários vestibulares e assim, nem sempre ela vem separada, ela vem misturada com outro conteúdo, né? Eu já analisei provas que tinham questões de química, física e arte juntas, uma questão. Eu até, incompetentemente, saberia a parte de artes e não saberia a questão de física e química, mas eles estão percebendo que é importante. O que você colocou é muito sério, os pais vêm se importando mais por conta do Enem. A gente queria que eles se importassem mais pela formação, exatamente. Ou seja, a gente está indo certo por meios tortos. Por meios tortos. Eu acho que a gente ainda vai conseguir. Às vezes eu atendo o pai e falo, então, professora, mas em arte, meu filho de recuperação? Não, professora, sua matéria é super importante. Mas, então a gente vê essas ideias, mas eu acredito que devagar a gente vai conseguir mudar, porque os alunos estão mudando. Eles estão percebendo a importância de você ter esse conhecimento mais amplo. Isso aconteceu não só com arte, mas também com a educação física, né? Sim. São aquelas matérias que o pai fala assim, você vai ter aula de recreio, né? Exatamente. E eu sou professora de dança, então você imagina onde eu fico, né? Arte, dança... É aquela professora legal, né? Que não é o foco do conteúdo. Nossa. Mas eu acho que eles estão mudando. Eu acho que os pais também estão querendo aprender mais. Quando os pais se propõem a aprender, aí as coisas mudam. Né? É a história de falar, meu filho precisa ler. Aí o pai coloca para ler e vai ver novela. Então o filho não vai ler. Pois é. Né? Meu filho tem que levar meu filho ao museu. Tá, mas vamos com ele, anda com ele. O bom desse programa, desses vídeos que nós estamos fazendo, é justamente dar visibilidade para o professor, até mesmo para falar sobre isso, sim, né? Sim. Com os pais, né? Para os pais verem a importância que a matéria tem no cotidiano do filho dele, né? Exatamente. Eu tenho alunos que viajam o mundo todo. Aí o pai chega e fala, nós fomos ao Louvre, nós fomos ao Museu de Nova York, fomos a tal lugar, nossa, que máximo. E nós aqui em Goiânia?
Nós temos galerias de arte, nós temos uma gibiteca, nós temos museus e poucas pessoas sabem. Bom, as férias estão chegando, eu não vou viajar. O que eu vou fazer? Gente, sai com os meninos. Tem tanta coisa aqui que a gente pode fazer, né? E às vezes a gente não se atenta com o que a nossa cidade oferece. Eu acho que isso é importantíssimo. Tem alunos que conhecem a história do mundo inteiro, os museus do mundo inteiro, e não conhecemos aqui. Nossa, isso é grave, né? Eu acho gravíssimo. Até porque quando ele sai para o mundo inteiro, ele é um pedacinho da cidade dele para o resto do mundo, exatamente. Né? E até fora de Goiânia, no nosso país, né, o Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu essa trágico. Tragédia. Mas assim, o MASP, tantos lugares que a gente não vai. A gente pensa que tem que ver Renoir lá na Europa. Eu cheguei no MASP e vi as meninas de Renoir, eu fiquei paralisada, Rafael, acho que uns 10 minutos, em lágrimas, porque não tem coisa mais linda que aquilo. Eu achava que eu só veria na Europa. E não, gente, tem aqui. Basta a gente se dispor a procurar aí, né? Dá para vivenciar muita coisa aqui. Então acho que falta esse cuidado, essa vontade mesmo. Verdade. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço a oportunidade. Que isso, a oportunidade é minha de ter você aqui. É uma honra. Obrigada, te desejo assim todo sucesso, tenho acompanhado o seu trabalho. Obrigado trabalho por ter de grande valia para a educação, para o conhecimento, para a melhoria dessa sociedade nossa. Eu te desejo todo sucesso. Eu desejo mesmo. Seja minha parceira. Com certeza, estou às ordens. Venha, seja bem-vinda sempre. Obrigada, estou sempre às ordens. Obrigado você. Até. Loving it and loving it, living it up when I'm going down.